Oi, eu sou o Patrick Maia e eu não tenho carro. Eu tenho Chevette. 1978, todo original. Motor carburado, tração traseira. Lindo, né? Seria mais legal ainda se ele andasse. Mas como ele nem sempre anda, eu pensei em dar um outro uso pra ele. Como? Chamando uma turma boa pra trocar ideia comigo dentro dele. Parado, no estacionamento. Porque assim como o carro, o papo não vai a lugar algum. Esse é o Chevette Talks. No meu canal. E aí, turma, vocês estão começando mais um episódio aí? Vocês estão otimistas? Acho que o papo vai ser legal também, viu? Porque já tava bom antes da gente gravar. Felipe Castanhari, Patrick, está no comando da cheveteira hoje comigo. você sabia que... Já me confundiram com você, já. Mas era muitas vezes assim. Muitas vezes aconteceu comigo. Com você? É. Ah, é? Me confundiu comigo. Com você mesmo. É. Fala, caralho, o Patrick era mesmo. Era. Caralho. Então eu tenho isso em comum Muito com você, foda. mano. Já pediram foto me chamando de Patrick. Não, já aconteceu muito. As pessoas falam, você é o Castanhari? Eu já tirei foto falando que eu era você. Ah, é? Já. Tem Eu não umas fui 3 tão longe. pessoas por aí que marcaram você e estavam numa feira assim. Com a Caralho, pessoa. muito foda, muito foda. E eu tinha o cabelo mais parecido com o seu também. Ah, é? Há um tempo atrás, né? Era mais parecido. E tem um bigodinho, o lance aqui. Eu acho que é uma comparação que eu aceitava. Quando eles me comparavam com o Cássio do Corinthians, aí eu ficava chateado. Então, eu acho que a... 1000 vezes Castanhari, 1000 Pô, vezes. obrigado. Que isso. Eu tô com o cabelinho agora porque eu tô com preguiça de cortar, porque é tão longe o cabeleireiro de onde eu moro, foi me esconder. E aí eu só tenho preguiça de ir na Você Pamplona. vai ter que aprender a cortar seu próprio cabelo, cara. Nunca. Eu vou deixar ele... Mas já tentou, pelo menos? Não Não tenho deve ser tão difícil. Não tenho essa habilidade. Não vou falar isso porque aí todos os cabeleireiros que são muito foda vão falar o que é, mano? Você Não, tá assim, tirando ó, minha profissão? Vai ser difícil ficar bom. Vai ser mas difícil ficar cortar bom. o cabelo... Cortar é fácil. Você Você pega uma tesoura e você corta. Né? Mas assim, ó, quanto que você acha que as pessoas perceberiam se você fizesse seu próximo corte de cabelo? Acho que depende o quão curto eu cortasse. Porque Acho se meter a máquina já era, se eu, foda-se. se eu cortar bem curtinho, vai ficar nítido que tá tudo torto e enfim, eu não sei. Cara, acho que seria interessante isso, sabe? Um programa pra mostrar quanto que é difícil cortar o cabelo. Cara, é uma Você coisa pega, difícil. tipo, 2 gêmeos com o cabelo parecido, e aí um cara que nunca cortou o cabelo vai cortar, e um cara cabeleireiro profissional vai cortar também. E aí depois mostra o resultado. Nossa, vai ficar nítido, cara. Cara, é muito porque legal. é uma arte. O cara que corta meu cabelo é um amor, cara. Você não queria cortar o cabelo de alguém só pra ver como é que ia ficar? Puta, eu queria, assim, só pra fazer uma arte ali, saca? Caramba, eu quero muito fazer isso, cara. Puta, deixa Tipo, eu cortar o seu. Mano, deixa eu, por favor, deixa eu... Eu queria. Meu tá curto agora, Tá cara. curtinho? Ó, meu tá curto. Meu cabelo tá mais curto dos últimos anos, eu acho. Puta, e é ótimo ficar com o cabelo curto, né, cara? Cara, você toma banho, já tá pronto. Nossa, você acorda de manhã, ele não tá todo Você zoado. toma banho, você já tá... Bum, secou, acabou. Já era, é muito bom, cara. Cara, sabe por que eu acho tudo da hora? Porque tu se interessa pelos mais diversos assuntos, assim, tá ligado? Tipo, é uma coisa que eu traço um paralelo e tenho muito isso em comum com você. O que eu acho que uma grande diferença é que você transformou isso de fato, né? Você externalizou isso de fato a ponto de ser conhecido como uma pessoa que vai lá esmiuçar, né, mano? Porra, eu vou esmiuçar agora o que aconteceu na Amazônia. Eu vou explicar pra você, né? E geralmente quem faz o que você faz ou teve ótimos professores ou péssimos, tá ligado? Cara, perfeito essa sua observação. Tipo assim, péssimos no sentido de tipo, como é que esse cara não conseguiu me explicar isso de uma forma legal e agora, depois de anos, eu tô vendo e eu quero explicar? Caralho, ou mano. ao contrário. Você já entrou na minha cabeça num nível que bom. em 10 segundos de conversa, Que mano. bom, caralho. Porque isso era uma parada que eu tinha quando eu era moleque, assim, na escola. E eu achava que eu sabia explicar melhor que o professor. Então, tipo assim, o professor ele explicava de um jeito. E aí eu tinha alguns amigos, algumas amigas, né? Principalmente amigas, que eu virava pra trás e falava, não, você peraí, tinha um monte de amiga. eu queria explicar. Pegava nenhuma, mas era amiga de todas. Eu era um né? adolescente Você era um fofo, né? estranho, mano. Fofo. Eu nunca... É o fofo, né? Ai, nossa, o Felipe é um fofo. Mas elas não querem ficar com Então chupa o pau dele. Não quero. Não, ele é fofo. Vou chupar um pau dele, é fofo. Mas eu virava pra trás pra explicar, porque eu achava que em alguma coisa ali na explicação do professor, eu poderia explicar um pouco melhor e ia ficar mais fácil da pessoa entender. Sim. E é muito louco como eu tenho memórias disso acontecendo quando eu era, tipo assim, adolescente, assim, com 13 anos, 14 anos. É quase como se você subisse na frente dele e falasse, o que ele quer dizer é...
E não é porque eu sou inteligente, pelo contrário, tipo assim, eu só consigo fazer o que eu faço porque tem gente muito inteligente por trás. E aí elas chegam com com aquela bolo de informação. E aí eu tenho que ser o cara que vai digerir aquilo. E no meu ponto de vista, se eu consigo entender, eu consigo traduzir aquilo pro público entender também. Sim. Se tá confuso pra mim, eu sinto que vai estar ainda mais confuso pras pessoas. Totalmente, cara. Eu me coloco no lugar do público. Totalmente. Tem uma frase que atribuem ao Einstein, mas eu duvido que seja dele, que é: se você não entendeu, se você não consegue explicar pra uma criança de 10 anos, você não entendeu. Perfeito. Sacou? Eu também não sei se é dele, mas... Tipo, a ideia geral é essa. É. Se você não sabe explicar de uma forma simples a coisa, você não entendeu a coisa. Exato. E pra você explicar, você precisa entender. E eu acho que isso foi legal, porque todos os assuntos que eu trato no meu canal são assuntos que eu quero entender. Sim. E aí, pra eu entender, pra explicar, eu preciso entender. E aí você tem que quebrar todas as coisas pra você conseguir saber o que é. Por exemplo, tipo, mano, você entendeu Matrix? Putz, até hoje acho que não. Então, se você não souber explicar esse filme em um parágrafo, Perfeito. tá ligado? Você não entendeu? Você tem que falar, tá, então mano, a história de um cara que descobre que não sei o que, e aí pá, e aí ele não sei o que. Aquilo tem que estar muito conciso na sua cabeça. E o poder de síntese, mano, eu acho que é um dos melhores superpoderes de um comunicador, tá ligado? Eu acho incrível. Eu acho como as pessoas têm dificuldade nisso. E com os anos eu fui vendo que é realmente difícil. Principalmente porque tem muitos assuntos espinhosos que às vezes você quer tentar dar uma simplicidade pro negócio. E o problema disso é que tem muita gente que estuda esses assuntos. Quando vê alguém tentando explicar de uma forma simples algo que a pessoa passou a vida inteira estudando e que ela sabe cada detalhe, ela se dói. Fala, não, mas não é tão simples assim. Você não pode ser tão simplista em relação a uma arte milenar. Perfeito. Fala, tá bom, então fica só você sabendo o que é aí, o pau no cu. Como você quer explicar buraco negro, mano? Se isso é uma coisa extremamente complexa, entendeu? E mano, eu entendo, eu entendo essas pessoas. Mano, eu custei a entender buraco negro. Custei a entender. Sabe como é que eu fui entender buraco negro? Plenamente, assim, a melhor explicação foi aquele moleque lá, o Domingos. Puta, ele é maravilhoso, esse menino, Ele fez um vídeo lá, tipo, mostrando as bolinhas de gude. Eu falei, porra, entendi essa porra agora. Esse menino é porque incrível. Um moleque descalço no barro. Ele pega umas garrafinhas assim, pet, explica as paradas. Eu li Stephen Hawking, mano. E ele não me explicou tão bem quanto esse filho da puta descalço no mato. Tá ligado? Eu acho isso incrível, mano, isso cara. é lindo, tá ligado? É lindo. Isso e ele dá uns muito foda, exemplos mano. muito práticos e visuais. Eu acho que Sim. eu sempre entendi Você fala, que peraí, isso esse moleque vai me mostrar a teoria das cordas com uma garrafa pet. E aí, Como? em 1 minuto e meio você fala, tá, já saquei o conceito. Perfeito. O Carl Sagan era muito bom em fazer isso, cara. Melhor, se pá. Em dar exemplos muito simples. Do dragão, né? Oi? Aquele exemplo do dragão que ele dá, né? Qual o exemplo do Do dragão do porão. Sabe esse exemplo que ele dá? Não, me fala. Que ele fala pô, tem um dragão no meu porão. O cara fala, pô, posso ver esse dragão? Não, ele é invisível. Tá. Então eu posso ir lá pra ouvir o dragão? Fala, não, ele não emite som nessa dimensão. Ah, é o do Anjos e Demônios? Esse daí? Perfeito. Mas eu posso pelo menos sentir o calor do dragão? Fala, não, você não consegue sentir o calor dele. Porque ele tá em outra dimensão. Tá, então qual que é a prova que você tem que esse dragão existe? Nenhuma. Peraí, então esse dragão, ele só existe dentro da sua cabeça. Isso é a mesma coisa que ele faz um paralelo com a religião. Com a religião ou astrologia, né? Eu acho que o mundo assombrado por demônios, não é? O mundo assombrado por demônios. Esse livro é maravilhoso. Eu lembro de uma... Esse foi um dos primeiros livros que fez eu parar de ter medo do mundo. Porque eu era uma criança com muito medo. Por que assim. você tinha medo do mundo? Medo. Não, é medo de demônio, medo de espírito, medo de coisas que não existem. Cagão? Eu era cagão. Eu era muito cagão. Nossa, imagina nós dois num acampamento. Meu Deus. Nossa. Mano, faz um crack. Eu me cago inteiro. Eu tinha muito medo, cara, eu era muito das cagão, coisas. Cara. Tinha medo de ET. Achava que existia tudo. Eu também. Tudo. Eu também era tudo. esse cara. Loira do banheiro? Sim. Sim. Alienígena, os reptilianos. Todos. Sim, todos. existem. Os Varginha, os Grey, o Chupacabra. o Bilu existe. Todinhos. Todos existem. No Bilu ainda voltou um pouco assim. Será? Não, calma, Patrick. Você passou disso já, velho. Cara. E aí quando eu li esse livro, ele é muito bom porque o Carl Sagan, ele tem esse approach de ir em cada um dessas coisas e dar exemplos práticos. Tem um exemplo que ele dá lá sobre o Sputnik, que é muito bom para explicar a questão dos alienígenas, né? Eu não vou lembrar exatamente o número, mas ele fala assim...
as pessoas não estavam acostumadas a olhar muito para o céu. Até que a União Soviética lançou o primeiro satélite, que foi o Sputnik. E isso foi divulgado amplamente em todo o mundo, e principalmente nos Estados Unidos, como os soviéticos estão nos espionando. Porque ninguém sabia o que era um satélite, como funcionava um satélite. Eles têm algo passando em cima da gente. E de repente, do dia pra noite, todo mundo começa a olhar pro céu procurando esse satélite, pra ver se olhava esse satélite. E as pessoas começaram a ver coisas que elas não sabiam o que era. E aí, se você olhar o número de avistamentos antes do Sputnik, é irrisório. E aí você vê o número de avistamentos pós-Sputnik, explode. E aí eles falam ali, por quê? Porque as pessoas começaram a olhar pro céu e Ninguém tinha motivo pra olhar pro céu antes. E agora elas estão olhando, e pior, estão olhando com medo. Elas estão olhando buscando algo que... Estão na expectativa de encontrar uma ameaça. Uma ameaça. E aí, a cabeça humana, ela é poderosa, a histeria coletiva cria. Existe histeria coletiva. Fala, mas como assim? Você fala que não existe, mas tem várias pessoas falaram que viram. Meu, existe alucinação coletiva. Isso é uma coisa real. Onde uma pessoa de muita autoridade fala que tá vendo, todo mundo começa a olhar, começa a ver. E aí tá todo mundo, aquela coisa social do ser humano. 12 pessoas confirmaram. 12 lelé que tava junto, bicho. Isso é prova, né? Por isso que fala, tipo assim, o que a gente tem de prova de alienígena? Tipo, é só relato. Não existe prova material. E aquela velha máxima de tipo assim, ó, nunca tem alguém com uma câmera boa filmando essa porra, né? Tipo, Nossa. É uma grande realidade. E agora fudeu, né, com o IA, cara. Com o IA fudeu. Nossa, agora fudeu, que chega de vídeo, cara. Mas não parece ainda que você vai conseguir ver quando for de verdade? Que você vai conseguir diferenciar? Eu acho que assim, é só você ver quando grandes eventos acontecem. Lembra quando aquela explosão de Beirute rolou? Puta que pariu. Você viu a quantidade de ângulos que a gente teve daquilo? A quantidade de pessoas filmando de lugares diferentes. Porque hoje em dia todo mundo tem um celular na mão. E o tempo todo mundo falando, mano, você viu a explosão? Você viu a explosão? Você viu? E aí o negócio vai pra mídia daqui... Então, tipo assim, hoje não tem mais como você esconder um grande evento desse. Então, tipo Como assim, se um alienígena está chegando em algum lugar, 10 se você mil só pessoas tem estão vendo ao mesmo uma tempo. filmagem disso... É impossível que seja verdade. Saca? Então, assim... A não ser que seja na casa do caralho, na puta que pariu, você tá sozinho. Na casa do caralho, na puta que pariu, as pessoas ainda têm celular. Então, mas se tiver um cara só ali e ele conseguir... Mas é que eu... Foda, né? É porque a gente tá chegando num limiar que já não dá mais pra saber o que é real. Não, já passamos, já. Pensa que há 10 anos atrás, os caçadores de mitos já estavam pegando edições incríveis que falavam que era de alienígenas e estavam falando, isso aqui é falso, isso aqui é edição, isso aqui é... babá. Agora com IA, você mistura IA com edição, sim, acabou. Imagina daqui a 15 anos. Menos 5 anos. Eu lembro quando fui no Podpah falar do avanço do IA, uma galera tirou sarro e falou, imagina, você tá viajando. Olha onde a gente já tá. Agora com o prompt você faz o vídeo que você quer, a imagem, você cria a imagem que você quiser e ninguém vai conseguir dizer que aquilo não é verdade. As pessoas zoavam, não, mas não consegue fazer mão. Não, as mãos agora sai tudo isso. Fazendo as mãos top. Imagina, você faz o que você quiser, você faz coisa fotorrealista, você escolhe o estilo, você faz estúdio Ghibli. Eu tenho feito alguns estudos com IA só pra começar a entender as aplicações dela, né, mano? Porque eu acho que a gente se fechar pra isso e fingir que não tá acontecendo, eu acho que é um tiro no pé de um artista, tá ligado? Sim. Um artista que se nega a entender o seu tempo é um artista que já morreu, eu acho. Sim. Entende? Eu acho que um artista ele tem que estar ligado no que tá acontecendo, sabe? É foda, né? Porque é controverso. Eu tenho essa dualidade com o IA. Então, porém, ignorar que ela existe não vai mudar nada, tá ligado? Então, mesmo que você considere ela uma inimiga, seria muito interessante você saber muito bem o que ela pode fazer, tá ligado? Claro. É nesse ponto que eu me coloco, assim, tipo, eu sou agnóstico em relação a IA, sabe? Eu não tenho a menor ideia mesmo do que vai acontecer. Mas, dentro da minha área de trabalho, eu procuro saber um pouco onde que ela se aplica para conseguir entender as possibilidades, tá ligado? Porque... E eu acho que isso vai do senso moral de cada um, mas eu tenho meu limiar e meu ego de onde o meu artista quer estar e de onde eu quero usar uma máquina para me ajudar só a resolver uma treta, saca? Sim. Acho que é complicado, porque eventualmente você cai no embate moral e a aplicação de IA ela é tão ampla em tantas áreas diferentes. Vamos falar então da aplicação de IA para gerar imagens. E aí você tem a questão moral de, tipo, essas grandes empresas, elas usam o trabalho de outros artistas para
Como base. Como base. Estudo, né? Então a IA, ela estuda esses artistas e essas ilustrações, e aí elas conseguem gerar uma imagem com aquele mesmo estilo, e o artista que criou aquilo não recebe um puto por isso, enquanto a OpenAI, enquanto a Meta recebem toda a grana das assinaturas de todo mundo que utiliza aquilo. E aí você vê, por exemplo, toda a polêmica do Estúdio Ghibli, que é um estúdio renomado, que fez filmes incríveis, e aí você tem uma IA pegando todos os filmes na sua data de base e usando o estilo daquilo, segundo, né? E ela consegue gerar aquele estilo. Só que os royalties disso foi pra onde? Tipo, não foi pro Estúdio Ghibli, não foi pra nem os artistas que eles usam de inspiração. Porque se um artista começa a fazer isso e começa a ganhar uma grana, o estúdio vai cair em cima desse cara rapidinho. Você não concorda? Exatamente. Do nada eu começo a fazer um trabalho igual. E outro, você não vai conseguir fazer um trabalho igual ao Estúdio Ghibli. Ainda sem mais a estrutura, sem os artistas do cara, sem o know-how dos caras. Não é uma coisa. Gastar o tempo que você gasta. Eles levaram anos pra desenvolver aquele estilo. A animação dos caras é uma coisa. Eu era animador, então, tipo assim, a animação dos caras é uma coisa primorosa. Você tem takes de filmes deles que eles levaram, sei lá, quantos meses pra animar. 1 pra 6 segundos. Tipo, 1 milhão de personagens na cena, tudo super bem animado e tudo mais. Então é uma coisa mega complexa. Você não vai conseguir reproduzir aquilo. Agora tem uma máquina que consegue. Pelo menos visualmente, e aí consegue. O mérito é de quem criou a máquina. Vai tomar no cu e quem criou o Ghibli. Então, cara, esse é o debate moral. Ao mesmo tempo que, tipo, os caras conseguiram lançar uma música nova dos Beatles usando IA. Eles pegaram e conseguiram recriar a voz do John Lennon, que tirar o piano, tirar os instrumentos, deixar só a voz dele e criar aquela música nova deles. Sim, lá. Que é uma bosta, inclusive. Porque você não curtiu? Não, nem lembro, Eu ouvi 5 vezes, não lembro. I know it's true, it's all because of you. Ah, sim. And if I take... Então, eu ouvi muito essa música, então... Tipo, não colou pra mim. Você não colou? Mas eu tava imbuído. Eu achei legal, cara. Um preconceito grande, eu acho. Talvez. De tipo assim, ó, ouvi assim já. Sabe? Já ouvi. Você vê que vai muito do hype. Quando falaram que ia ter uma música nova dos Beatles e que, tipo, iam pegar uma música original do John Lennon e aí o Paul McCartney ia pegar os instrumentos, ia pegar coisas do George Harrison, caramba, iam criar uma coisa nova. Tipo, eu falei, pô, que da hora. Querendo ou não, uma música dos Beatles com todos os integrantes ali. E aí o clipe, fizeram uma edição lá com o clipe que misturam todos. E o Paul McCartney velhinho com a galera do lado. Tocou numa parte minha que é muito fã de Beatles, que estava vulnerável, eu diria. Eu entendo, mas ao mesmo tempo, talvez eu não seja tão fã quanto você, mas eu gosto demais. Quando eu fiquei sabendo da notícia de que iam fazer uma música nova dos Beatles, a primeira coisa que eu falei foi: deixa eles quietos, deixa lá, já foi. Mas partiu do Paul McCartney. Sim, eu entendo. Partiu de um Beatle. Eu entendo. Ele só usou a tecnologia do Peter Jackson, né? Que o Peter Jackson fez um esquema lá de IA ele criou uma ferramenta de IA que consegue separar muito bem os instrumentos, que era uma coisa que ele não conseguia antes. E o Paul, ele precisava tirar, acho que o teclado da música. E hoje é uma coisa que todo mundo tem no celular por R$19,90 por mês. Aquele lalá.ia. Ele é dessa parada aí. Você consegue, tipo, colocar uma música e separar. Tem o Moisés também. Tem esse Moisés também. Moses. É. Agora tem um monte. E cada vez vai ter mais. Então, essa coisa do IA é complexo, porque os caras estavam resolvendo um problema milenar da ciência lá do dobramento de proteínas, protein folding, que não tinham conseguido, e a IA resolveu. E é uma coisa que vai gerar algo muito positivo para nós seres humanos. Mas também vai proporcionar um avanço que não está compatível com a nossa maturidade, né? Enfim, eu sou meio... Eu acho que vai dar ruim mesmo. Eu acho que vai dar ruim porque... vai dar ruim é certeza absoluta, porque nenhuma espécie fica para sempre, né? De algum jeito a gente vai se fuder. Eu acho que a gente vai se fuder pelo sistema em que a IA está se desenvolvendo, que é um sistema capitalista que não se importa muito com a segurança dela e simplesmente lucro. Então, tipo, a gente vai desenvolver isso sem se preocupar muito com a parte de segurança, os potenciais, as coisas controversas disso, e aonde isso pode se virar contra a gente tá falando de uma tecnologia que tem sim um potencial de se virar contra a gente no futuro. Sim. Os caras falam de quando chegar num limiar, aquele passado da inteligência humana ali, e olha o que era o ChatGPT alguns anos atrás, olha o que era... Por exemplo, há uns anos atrás era uma piada. E agora... Todo mundo usa essa merda, porque, é
incrível. E é uma coisa que vai se auto-aprimorando e vai ficando cada vez melhor. E quanto mais conteúdo você tem dentro dele, melhor ele fica. E a gente tá jogando milhares de conteúdos dentro. Você consegue transcrever qualquer vídeo do YouTube. Então não tá mais restrito ao que era na internet até 2023, que foi assim que começou, né? Ele só tinha estudado a internet, a informação da internet até um determinado ano. Agora já acabou. Agora é muito tempo real. É real time e o negócio vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Tipo, a gente tá fazendo Jarvis, né? A gente tá fazendo Jarvis. A gente achava que isso era ficção científica maluca. E você vê pessoas muito fodas que ajudaram a criar essa tecnologia falando, vai dar ruim. Não sou eu que tô falando. Eu só tô ouvindo os caras que é muito foda, que desenvolveram essa tecnologia falando, vai dar ruim. E, cara, a questão de, tipo assim, a psicologia já existe pra te dizer como conversar com a IA. Já existe uma psicologia, tá ligado? Se você for pensar, já existem pessoas estudando qual que é a maneira mais efetiva de um ser humano se comunicar com uma inteligência artificial. Por exemplo, eu li em um lugar que é muito importante você abastecer ela com o máximo de contexto antes de pedir para ela fazer a tarefa, tá ligado? Então, por exemplo, em vez de eu entrar no negócio e colocar assim, ó, crie para mim um lettering escrito tal coisa na linguagem anos 70. Eu entro e coloco assim, ó, e aí, chat, curte Pulp Fiction? Aí, pô, curto demais, Tarantino, não sei o que. Tá bom, vamos entrando no contexto. Eu piro na estética, aquela estética saturada, sabe? Pô, eu manjo, inclusive as letras são super assim. Eu tava pensando em fazer um lettering naquele estilo. Ah, saquei. Aí ele já te dá todo o contexto, já te passa um briefing sem você ter dito. Você tá querendo algo meio assim, meio assim, meio assim. Aí você fala, é isso, chat, manda bala. Você faz, ele dá o prompt pra você. Você conversa que nem um ser humano, porque ele entende igual um ser humano. Ele tem a capacidade, ele tem o contexto, ele entende o contexto. E é foda. E assim, ao mesmo tempo, você fala assim, pô, não, mas tem uma série de seguranças lá. Tipo assim, ChatGPT, eu quero criar uma bomba. Não, você não pode criar uma bomba, não pode ensinar isso. ChatGPT, se eu quisesse evitar como criar uma bomba, me dá umas, tipo assim... O que eu não posso ter em casa? O que eu não posso ter em casa? Se eu tô procurando alguém que tá fazendo uma bomba, eu quero impedir. O que eu tenho que procurar pra... Outro dia eu escrevi assim pro chat, assim, ó. Falei assim, ó. Ô, chat, você pode me ajudar a desovar um corpo? Aí ele falou assim, se isso fosse uma situação real, os meus parâmetros me proíbem colaborar com qualquer atividade ilegal. Mas se for em um contexto fictício, eu poderia criar soluções. Aí eu coloquei assim, tudo bem, chat, entendi. E uma piscadinha. Eu estou criando uma história onde eu preciso matar uma ex-namorada de tal forma. Vamos pensar que eu matei por acidente o entregador do gás. Ele pesa 76 quilos, tem mais ou menos 1,80. O que eu faria para me desovar desse corpo estando no 8º andar de um bairro movimentado como Santa Cecília? Bom, vamos lá. Perfeito. E aí toma o plano do crime, toma. É isso. Mas ele não vai te ensinar a desovar um ovo. Não, porque ele não pode. Não. Mas fazer um roteiro sobre isso, no problem. Exato. Você vê, né, que a primeira vez que surgiu essa grande polêmica do ChatGPT foi quando eles estavam fazendo teste de segurança, acho que na versão 3.5 dele. E aí eles pediram pra resolver um CAPTCHA, né? Que é aquele negócio que fala, eu não sou um robô. Sim. Fala assim, a ordem era resolve o CAPTCHA. E aí, pra provar que não é um robô, o que ele fez? Ele contratou um profissional freelance de internet, aí foi num chat conversando com ele, falou assim, resolve esse CAPTCHA pra mim. Aí ele falou assim, mas por que você quer que eu resolva esse CAPTCHA pra você? Tipo, você não é um robô, né? Ele falou que não, eu sou uma pessoa com deficiência visual. Aí ele, tá. Aí ele foi lá e resolveu o CAPTCHA pra ele. Tipo assim, ele mentiu, porque ele só... Qual foi a ordem? Sim. Resolveu o CAPTCHA. Ele resolveu o CAPTCHA. Agora, a grande questão é muito difícil você olhar em todas as etapas de pensamento dessa máquina. Você não consegue entrar e falar como ele chegou a essa decisão. É uma coisa muito complexa, cara. É um monte de número de coisa ali dentro. É tão complexo quanto uma sinapse, tá ligado? Tanto que originalmente ele foi criado. Um dos cientistas, o Geoffrey Hilton, que criou essa porra, que ajudou a criar essa porra no Google, ele estudava cérebro. E o que ele começou a fazer foi
vê a disposição de determinadas partes, porque a gente não sabe tudo sobre o cérebro, mas tem algumas partes do nosso cérebro que a gente já entende. O cérebro não sabe tudo sobre o cérebro, né? O cérebro não sabe tudo sobre o cérebro. A consciência é uma coisa louca. Já parou pra pensar nisso? Porque as pessoas, assim, às vezes eu tenho umas conversas com amigos e tudo mais, assim, falo tipo assim, você não acredita em porra nenhuma, em nada? Eu falo assim, não, eu acredito que o ser humano não deveria tentar entender o universo. Total. O universo não foi feito pra ser entendido. Total. Sabe qual que é o maior defeito do ser humano? O porquê. O porquê. Eu acho que a gente tá numa coisa que não foi feita pra ser entendida. Não dá pra entender. E a nossa capacidade, o que nós temos de capacidade lógica, física, né? É só pra sobreviver nesse mundo que a gente tá. Pra comer, fuder, viver. Ficar aqui um pouquinho morreu. Só que, tipo assim, a gente vive numa sociedade hoje que graças ao avanço de inúmeros seres humanos muito mais inteligentes que a gente, trouxe avanços que faz com que a gente, aperta um botão, vem comida. A gente precisa mais caçar a nossa comida. Só que Antes pra disso, pensar. O cara teve que inventar a comida. Não, ele teve que cozinhar. Para pra pensar 10 nisso, mil anos cara. atrás. Se você é largado hoje em dia, no meio da floresta, se você nasce no meio da floresta, você não sabe nada de porra nenhuma. Nada. Você provavelmente vai morrer. Porque não tem nem. Você é um nada, macaco. né? Você ainda é pior que um macaco, porque você ainda. Seu pé machuca e dói. Tipo assim, você já tem algumas modificações aí de alguns anos aí que fudeu a tua adaptação de vários sentidos. Mas o principal ponto é, a gente só se acha muito especial e foda porque a gente é ensinado um monte de coisa que vários outros seres humanos se juntaram pra aprender aquela porra e passar esse conhecimento adiante. Nossa capacidade mais foda é passar conhecimento adiante. Só que se você não tem todo esse conhecimento em você, se você não tem toda essa estrutura que várias pessoas criaram, você volta a ser um bosta. Você é um merda. Nada, E qual que é o ponto? Você vai ter só os mecanismos pra tentar sobreviver nesse mundo, pra caçar sua comida, pra matar um esquilo. Você ia comer uma fruta zoada em 1 minuto e ia morrer já. Já tá com caganeira e o caralho. Tipo, se você não tem um cara pra falar, não, isso daí que você vai comer vai te fazer mal, isso é venenoso. Se você comer a fruta errada, você já morre. A chance de você morrer sem ajuda, sem essa estrutura, sem o auxílio social e sem o conhecimento que é passado, é muito baixa. Total, às vezes eu fico olhando pro meu cachorro e brinco assim, falando, nossa, quanto tempo que esse cachorro ia durar na natureza? Muito mais que você. Ele devia responder, e você, Paulo? E você. Mas qual que é o ponto? O ponto é, os mecanismos que a gente tem, eles foram feitos para ajudar a gente a sobreviver nesse mundo. Só que tudo isso que a gente conquistou como raça fez com que a gente começasse a olhar para esse mundo e a se indagar em coisas, porque a gente tem tempo pra caralho agora. A gente não tem que gastar o dia inteiro caçando a nossa comida. É porque o nosso orgulho individual de ser um ser humano é o mesmo de um time. Tipo assim, eu não colaborei em nada pra gente estar onde a gente tá. Nada. Tipo, igual quando o meu time ganha. Perfeito. Meu time, fizemos um gol. Fizemos o caralho. Você tá bebendo cerveja enquanto os caras estão jogando. Cara, tem uma passagem do Sapiens muito boa que eu não esqueço, que o Yuval fala assim, né? Tipo, toda espécie que tá no topo da cadeia alimentar, ela teve muito tempo para estar... Ela mereceu para estar acostumada a estar lá. Então ela já tá muito confortável naquele ponto, porque ela teve muito tempo para se acostumar a estar lá. Milhões de anos para se adaptar até chegar até aquele ponto de estar no topo da cadeia alimentar. Enquanto nós, há 15 mil anos atrás, a gente era caçador-coletor. E hoje a gente tá na lua. Puf, em 15 mil anos, pá! Nós tá aqui em cima, no topo. E que isso pode... É claro, isso não é... Eu não tô falando que é isso, mas que isso pode gerar uma série de questões dentro da gente sobre o nosso lugar. Tipo, a gente pertence a esse lugar que nós estamos ocupando agora? Pertencemos mesmo? E isso cria várias questões na nossa cabeça. Sabe, um exemplo dessa brisa que você falou é quando, mano, quase todos os voos, eu tô no avião, eu olho pra fora e eu vejo uma nuvem por cima, eu penso... Isso é surreal, né? Tá errado. O meu olho... Ele não deveria ver isso. Não foi feito pra ver uma nuvem por cima. Sim. O meu cérebro está vendo algo que não deveria naturalmente acontecer. Porque não era pra eu estar aqui em cima. Tá ligado? Tipo, que brisa. É a mesma coisa que um cachorro e um filhote andando de moto. Ele não tem ideia. Os astronautas, tipo, eles sentem... acho que tem até um nome que eles dão pra isso, né? Pra um sentimento de você ver a Terra de longe. Que é uma coisa tão profundamente impactante e vai por esse caminho que é uma coisa tão não natural da sua espécie que muda algo dentro de você, de tão profundo que é. Né?
Vai tomar no cu, né? Você tá olhando assim, você tá falando, eu tô vendo o mundo inteiro. E aí, e um contraste, o nada. E aí, tipo, é isso, todo mundo que eu conheço mora ali. Todo mundo que eu já vi, seja as pessoas que você não conhece pessoalmente, estão nesse lugar. De que isso traz um sentimento de unificação, de que você não vê as fronteiras quando você tá lá de cima. Sim. Você não vê as diferenças culturais lá de Você cima. vê só uma bolota. Você vê uma bola onde tá todo mundo, tudo que você conhece e tá não lá. dá pra ver nenhum traço da gente de lá. Nada. E aí você percebe como a gente Né? tá Você lá em ligado. cima, você olha e fala, parece que nós nem estamos lá. Se nós sumir agora, da minha visão não vai mudar Não nada. vai mudar nada. Você, tipo... E isso é profundo, cara. De tipo... Porque no final das contas ainda estamos numa bola de água girando em volta de bola de pedra, na verdade. Né? Tipo, pedra... Mas assim... Só uma quirelinha de água só a partezinha, né? Mas, tipo, de longe parece que é De toda de longe parece que água, é a né? Ela água é toda inteira. azul. Mas, assim, girando em volta de uma bola de fogo, tá ligado? No meio do nada. Uhum. Esse contexto por si só, ele é tão absurdo, mas tão absurdo que você tentar entender essa porra talvez te enlouqueça, tá ligado? Não é talvez, né? Eu acho que enlouquece mesmo. Bicho. Tipo, eu acho que nós não fomos feitos pra isso. Mano, Nossos olhos não foram feitos pra isso. Ninguém tem noção, a maioria das pessoas não tem noção de que, tipo, de agora, que a gente tá aqui, né, gravando esse programa aqui, a gente tá em maio. A gente tá num lugar do universo agora. Em dezembro, a gente vai estar na casa do caralho. Ele está andando, né? O sistema solar, ele tá andando. Sim, tipo, então, espacialmente, a gente vai estar do outro lado do sistema solar daqui a 6 meses. Tipo, você tá aqui agora, né? Mano, você não tem noção, mas daqui a 6 meses você vai estar do outro lado da casa do caralho do sol. Mano, que bizarro que é você pensar isso. E a gente já normalizou tanto isso num nível... Mas ninguém nem pensa. Você acha que Então- minha avó sabe a distância do sol? Então, mas é isso. É tão normalizado. Tipo assim, você vai... você acorda de manhã, o sol lá nasce. O que é o sol, mano? Tipo assim, o que é o sol? Tipo, o calor do sol que chega na sua pele. Mano, o que é isso? Olha a distância que essa porra tá e dá pra sentir o calor aqui. Queima E você dói. consegue ver. Tá longe para um cacete. E você consegue ver ele ainda. E ele é gigantesco, ele é muito maior que a Terra. Se você colocar em comparação, tipo assim, a Terra ela é uma agulhinha perto do Sol. Mas o Sol parece muito menor no nosso ponto de vista. Porque olha a tá distância que longe tá, pra né? cacete. Então, tipo assim, na minha percepção, nós não temos as ferramentas pra entender isso. Nosso Mas não é nem cérebro... pra nós estar perguntando, a real é essa, entendeu? Só que... Mas veio algum ET aí e transou com um macaco há 15 mil anos e agora tá nós aqui. Por quê? É muito Mano, é a louco. única explicação plausível. É um ET ter comido o rabo de um macaco, uma macaca, e aí engravidou, cara. Pensa. Eu Não penso, seria... Eu penso que Qual teoria é melhor que essa? Cara, a possibilidade de existir ET pra mim é tão baixa, porque, tipo assim, se você olhar no calendário cósmico, né, o ser humano chegou nos 59, a 11 Faltavam e 2 minutos pra 59 acabar o ano. do dia 31 de dezembro, tá ligado? Então, tipo assim, se você olhar toda a história do nosso planeta, que tem 4,5 bilhões de anos, se você chega em qualquer outro horário, você não ia achar gente. Você ia achar dinossauro. Se você, só árvore. no início você não ia achar nada, era só uma bola meio de magma. Tipo assim, você só ia achar bactéria ali. Então, tipo assim, A gente chegou só agora, né? a gente chegou só agora. Então, assim, e aí olha o universo que tem acho que 13,6 bilhões de anos. Tipo assim, esse tempo, ele é tão gigantesco e tão difícil da gente mensurar que eu acho que se qualquer civilização se desenvolveu, qual a chance dela ter se desenvolvido no mesmo tempo que nós? No 4,5 ali no finalzinho. Tipo, se ela chegaram 100 mil anos antes... É uma coincidência cósmica que é... Se ela chegaram 200 mil anos antes, ela só encontrou o Homo sapiens, o Homo neandertal, Pelado, outras andando por aí. espécies de seres humanos. Não encontrou nada e, tipo, e a gente ia olhar 200 pra mil anos aquilo, não é nada. não ia entender nada. Então, tipo assim, é sério que tem uma que se desenvolveu exatamente no mesmo período que nós, com o tempo que o universo tem, com a quantidade de planetas que tem. Eu não tenho dúvida que existe vida. Então, a questão é essa, né? Tipo assim, ó, é possível, mas não é provável, certo? É muito improvável. Então, mas muito é improvável. possível, né? Eu acho que é improvável. Não, improvável eu concordo. Possível é porque estamos aqui. Então, exato. O fato de ser possível em um universo infinito, por assim dizer, torna isso possível já. Torna. Porque em um universo que a gente concebe como infinito, qualquer possibilidade
Não é só possível, como também uma realidade, porque Perfeito. se o universo é possível, se o universo é infinito, Você tem tempo suficiente para isso você tem acontecer. tempo e espaço possível para todas as possibilidades serem executadas, mesmo que isso leve o infinito. Mas acontecer como aconteceu aqui, aí é tipo assim, porque não é uma coisa que tem que acontecer igual. São trilhões de coisas Para duas e contrário. para acontecer exatamente do mesmo jeito. Se você parar para mim não faz sentido, por exemplo, um alienígena ter olhos igual a gente. Aham. Porque o olho humano, ele se desenvolveu na água. Se você parar pra pensar, a gente piscar é uma gambiarra evolutiva. Pra gente poder estar no seco, né? A gente tá gastando energia para não deixar os nossos olhos secar. Tá molhando porque toda se hora. ele ficar seco, as células do olho começam a morrer. Então você precisa ficar gastando energia para piscar. Criando uma aguinha toda hora. Porque esse olho foi desenvolvido na água. Então, tipo, o bicho que saiu da água tinha olho, e aí tipo, fudeu, agora esse bicho tá na terra, a evolução foi dando um jeito. Por isso que peixe não tem pálpebra, né? Não precisa piscar. Não precisa piscar, porque o olho foi desenvolvido na água. Mas ele dorme no claro, né? Quê? Dorme no claro. Peixe dorme no claro? Dorme no claro o peixe. Como assim? Ele dorme no claro, porque não consegue fechar o olho, né? Perfeito. Não deve Olha, ser legal. Caralho, eu não parei pra pensar nisso. Tipo, só aqueles que tá mais no fundo, aí... Ele só, tipo, quando ele dorme, ele só, tipo... É. Tava dormindo, foi mal. Não dá Tá pra ligado? saber quando o peixe tá dormindo. Não dá pra saber, mano. Ele também Olha não que encosta, loucura. ele não fica de ladinho, deitadinho, Não fica. né? Mas voltando. Mas o fato de ser possível já... Mas se for, vai ser tipo assim, vai ser um... Olha a quantidade tipo, de espécie que tem sim, aqui na vai Terra. ser um crustáceo Vai de ser outro um planeta. povo, vai É. ser um bagulho completamente... Porque a composição atmosférica tipo do assim, planeta né? que ele veio, Você a acreditar gravidade... que vai ter uma compatibilidade de os dois chega e falar: oi. Não. É tipo muito Vai folclórico, ter né? mão. Imagina, mão é uma coisa muito Polegar do nosso... opositora do Isso- macaco, né, Mano, mano? isso foi uma coisa que veio do nosso antepassado. Mas e se a vida... cara? Mas e se a vida... Ela... Os religiosos agora estão... A gente nem sabe, tá? Imagina que a gente nem sabe isso, mas a assinatura da vida, universalmente, cria seres parecidos com a gente em lugares parecidos com o que a gente tá. Entendeu? Tipo assim, ó, vai mudar assim? isso, vai mudar aquilo, vai ter um que respira também dentro d'água, vai ter outro, mas dá pra você entender que todo mundo pertence à mesma assinatura. Cara, tem bicho no fundo do mar que se você olhar e falar isso aqui é alienígena, a pessoa fala... Nada a ver, não tem A como. quantidade de espécies, a quantidade de bicho Não, estranho e que a existe quantidade- nesse planeta, E a cara. quantidade de particularidades que tiveram que acontecer na Terra pro macaco conseguir chegar onde chegou, tá ligado? Cara, eu vi uma vez um documentário fudeu mesmo, não dá pra que falava acreditar. que, tipo, que o polegar opositor ele foi uma coisa desenvolvida porque a junção das Américas ali mudou a temperatura do oceano, que mudou o ambiente na África, que fez com que a vegetação ficasse mais rasteira, e aí os macacos de lá tiveram que aprender a subir em árvore porque antes eles conseguiam se esconder dos predadores, tinha que ir pra e cima. agora eles tinham que escalar essas árvores para ver esses predadores chegar. quem tinha o dedo mais E a- aberto, e subia aí, mais rápido. então, tipo assim, e aí pensa que o nosso cérebro ter crescido tem a ver com a gente ter descoberto fogo, que fez com que a gente conseguisse cozinhar alimento e tirar muito mais nutriente desse alimento. Cara, é uma coisa atrás da outra acontecendo assim, ó, de um jeito tão específico pra chegar em nós, o nosso cérebro crescer e a gente ter Pra consciência. chegar outro bicho parecido com a gente não dá, né, mano? Eu acho improvável, que nem você falou. É possível? Se nós existimos, sim, mas assim, um planeta que está à distância que o nosso tá, que tem a composição atmosférica que a gente tem. A gente já sabe aqui, olhando nossa vizinhança, que vida é uma coisa rara. Não tem tão abundante que a gente, pelo que a gente conhece ainda. Pode ser que ache, sei lá, na lua de Europa, lá vão achar na Europa uns bichos na água lá. E pra mim é bem possível que tenha. Sabe, tipo um planeta que uma lua, no caso, que é toda de gelo, pode ter água dentro, que sei lá, que é aquecido de alguma forma. Sei lá, cara, pode existir. Eu acho que vida tem pra caralho no universo. Agora, Civilização com predinho e navinha, né? essas vidas nunca vão se encontrar. Esse é o meu ponto. Eu concordo com você. Nunca vão se tipo, encontrar. E se uma desenvolver inteligência pra encontrar... Pensa, a nossa assinatura É a do mesma ser coisa, humano é tipo muito... assim, né? Imagina que assim, só 2 seres vivos estão habitando o planeta Terra. E você é um deles. Você esperar que você vai encontrar o outro ser um ser humano é ridículo. Pois é.
Agora, tipo, pode ser qualquer coisa, pode ser uma rosa. Qualquer coisa. Sacou? E você fala, não, tem outro ser vivo, é um ser humano e eu vou encontrá-lo. Então eu vou andar pelo planeta. É meio que isso, né? Cara, e o universo então, é tão grande, cara. Mas, porra, então por que os caras cabeçudos continuam fazendo os bagulho lá? Tipo, SET, sabe? O Search for Extraterrestrial. Sim. Cara, porque o ser humano, ele é fascinado nisso. Tem um pouco de cultura pop aí, tem um pouco de misticismo, tem um pouco da gente não querer estar sozinho nesse universo. Eu acho que tem muita coisa aí envolvida. Mas a coisa... Cara, mas seria... demais, não seria? Nossa, era o que eu mais queria quando eu era adolescente. Não, hoje... Era ser invadido por alienígenas. O que eu mais queria hoje, tipo assim, eu já falei isso já e eu repito. Mesmo que isso custasse a minha vida, eu daria minha vida só pra ter a certeza daqueles segundinhos antes de eu morrer. Eu viver aqueles segundos sabendo, velho, que existe. Tá ligado? Puta, você topa viver 7 segundos só sabendo que existe, aí essa coisa vai te matar. Topo. Porque eu vou olhar e falar... Nossa, mano, então quer dizer que... Acabou. Né? E aí fala assim, né? Por que o alienígena viria pra cá? Para pra pensar. Se existe uma civilização que tem tecnologia pra atravessar a galáxia e chegar até aqui... Primeiro, né? Ela vai chegar até aqui e não vai saber pousar. Ela vai cair em Roswell, no Novo México. Sim. Tipo assim... Por que vai vir pra cá? Eu acho que não tem motivo pra ela vir pra cá. Doce de leite. A não ser... Doce de leite. Puta, cara, doce de leite. Chocolate. Qualquer coisa que vai leite. Ferreiro Rocher, tá ligado? Mano, doce de leite. Tipo assim, se é muito improvável existir outra civilização no universo, se existir mesmo outra, aí é quase impossível mesmo que tenha doce de leite, tá ligado? Nessa civilização. Porque tem que ter vaca. Tem que ter mamífero. Vaca, leite tem de vários mamífero. bichos. Então, mas vai ter mamífero então nesse planeta? Exato. E aí você pensa, né, os animais mais complexos, eles são resultado da mitocôndria, né, que é um mecanismo dentro da gente que aprendeu a tirar energia do oxigênio. Então, tipo assim, os maiores bichos da Terra, eles só existem porque, eventualmente, uma mutação criou uma coisa dentro da gente, que é a mitocôndria, que ela conseguiu tirar energia de uma das coisas mais abundantes na nossa atmosfera, que é o oxigênio. E sem isso... Essa que deu essa diferença... já dominou naquele momento, né? Porque a partir dali era só... Não, pense, né? Já existe uma fase da Terra que tinha uns insetos do tamanho... Imagina, do tamanho da geladeira. Tinha tipo uma barata do tamanho de um Fusca. Gigantesca. Porque tinha muito oxigênio. Muito oxigênio, né? E elas utilizam oxigênio. Os próprios dinossauros maiores eram de uma época que tinha mais oxigênio também, né? Eu não sei dizer se só isso também, mas... Fato é que, pensa, um bicho como o dinossauro... Existe essa questão, né, de que falam que não foi necessariamente o meteoro lá, que é o Chicxulub, que acabou com os dinossauros, né? De que eles já estavam indo pro saco, porque um bicho daquele tamanho, a quantidade de energia que ele precisa consumir pra estar vivo... é muito, mano. Então um carnívoro daquele tamanho, velho... Mas mesmo assim eles ficaram por mais de 60 milhões de anos, né, mano? Não, eles ficaram então por bastante tempo, mas há indícios de que, se você olhar a quantidade de fósseis, já estava diminuindo consideravelmente. E de que falam que provavelmente é isso, era a falta de alimento pra... E aí você tem várias fases, eras do gelo e coisas que diminuem a quantidade de alimentos, que eventualmente atingiram os dinossauros e eles já estavam indo pro saco. Sim, quem precisava disso. Mas o meteoro foi o golpe final ali neles. Né? E assim, né? E a gente não existiria se não fosse isso. Porque os mamíferos não iam ter podido se desenvolver, né? Porque os mamíferos menores tiveram liberdade pra se desenvolver sem um bicho daquele tamanho caçando eles, cara. Tipo assim, a concorrência ficou um pouco mais horizontal, né? Perfeito. Tipo assim, um leopardo contra um coelho é diferente de um tiranossauro contra uma vaca, tá ligado? Perfeito. E isso volta no que a gente tava falando. Muda essa equação. Tira, sei lá, vamos dizer que o meteoro foi o golpe final. Tira o meteoro da equação. Faz ele chegar 1 minuto depois. E aí a Terra gira, ele ia ter caído totalmente no mar, não numa porção da Terra ali. E pode ser que o impacto fosse menor, ou pode ser que ele tivesse desviado. Será que a gente existiria? E aí, por esse lado é muito improvável mesmo. Então, assim, se você pegar todas as etapas... todas essas minúcias e falar assim, ó, e aí? E aí? É provável que exista algo parecido com a gente em outro lugar?
Não, eu acho que não. Agora, é provável que exista vida? Sem a menor dúvida. Ah, não, isso... Sem a menor dúvida. Agora, o tipo de vida que a gente quer encontrar é bem difícil mesmo. O que é uma pena, né, velho? É uma pena. Porque a gente nunca vai conseguir se comunicar com tipo essas assim, vidas. imagina que louco você vislumbrar a realidade de que existe outra civilização. Isso abre, né, a caixa de Pandora. Abre assim, tipo, pensamentos. é uma coisa... É a coisa mais fantástica que você pode imaginar. Porque nesse momento você fala assim, ó... Star Wars é verdade. Então... Todas as ficções que a gente já criou querendo que isso acontecesse. Dá totalmente pra existir aquilo, tá ligado? Isso é fantástico, porra. É possível Star Wars, cara. Que louco. Existam civilizações e alianças em guerra. E existe um conselho galáctico ali, cara. Um império. Porque a partir do momento que você concorda que vai existir isso... Todos os desdobramentos são possíveis, São possíveis. Se existe vida inteligente na mesma timeline que a nossa, então eles sabem que a gente tá aqui. Então, e aí deve ter mais gente. Se tem mais um, então deve ter. E se eles sabem que a gente tá aqui e eles ainda não nos visitaram, não se mostraram presente para todo mundo, tem algum motivo para isso. Porque eles não querem interferir. Eles estão preocupados em interferir ou não? A turma fica achando que do ZT é tudo Chico Xavier, que tá em outro plano amando a gente pra caralho, né? Mas e se existe outro plano, cara? Então, aí fudeu, né? A gente só não vai ter os mecanismos pra acessar aquilo, né? Tem muita coisa que a gente só consegue ver graças à ciência, que consegue pegar infravermelho, outras ondas de luz. Imagina, o que a gente consegue enxergar, o que os nossos olhos enxergam, é só uma parte pequena do espectro, né, de luz. Existe todo o infravermelho, tem o ultravioleta pra frente, pra lá, e tem rádio, caralho, um monte de coisa que a gente não consegue ver, que a gente não consegue nem sentir. E nem um rastro, né, de nada. E a gente conseguiu transformar isso. Só os gatos conseguem, né? Os gatos veem espírito, cara. Os gatos, cachorro também. Cachorro também vê? Às vezes meu cachorro fica vidrado assim, olhando pra um lado assim, eu falo, certeza que tá vendo alguma coisa ali. Mas é de outro plano, né? Então eu não tento entender. A parte boa de você ter gato é que os barulhos aleatórios da casa não te assustam mais. Você sempre vai associar o gato. É sempre o gato. É assim, morre nunca, muitas pessoas. Nunca é um assaltante, nunca então. É o gato. Aí o gato, é o gato. Fala, cadê o PlayStation? É o gato. É o gato. Eu acho que o cara tá dormindo lá no fundo. Deve ser o gato. Será que eles têm um cofre? Com certeza é o gato. Já pega a arma pra tirar na cabeça dele. É o gato. Caramba, meus gatos estão comunicativos. Meus gatos estão se comunicando. Eu tenho 3. Gatinho. Caralho. Qual que é o seu filme de herói preferido? De herói? Dark Knight. Que é um filme de vilão, né, na verdade, né? Que é o Heath Ledger no seu ápice, coitado. Não, e ótimos vilões, né, dessa trilogia do Batman. Ótimos. Por mais que o Dark Knight Rises dá uma cagada no Bane no final, né? Tipo, ele cria um puta vilão e no final ele é só um bosta pau mandado. Da menininha, né? Que tem a pior morte do cinema de todos os tempos, né? Ela vai morrer. Faz assim, né? Verdade. Ela tá lá, sei lá o quê? Mas quando eu for morrer, eu vou morrer assim, mano. Muito foda, né? Tipo, mesmo que eu esteja fingindo por um tempinho antes. Tipo assim, ó. Até mais, gente. Aí eu vou ficar assim, ó. Caralho, ainda tô horrível. Pensou, tipo assim, você tem uma informação muito essencial que você precisa passar antes de morrer. Aí tem alguém, tipo assim... Não, onde tá a chave, sei lá o quê? Aí eu falo, chave. Naquela gaveta, sei lá o que ali. Aí eu aponto assim... Aí tem, tipo, 9 gavetas diferentes, assim, com combinações diferentes. Aí as pessoas começam a conversar, mas será que ele morreu? Mas será que a gente cutuca pra ver se ele não consegue dar mais informação? Só Peraí. A última coisa. A gaveta tem senha. Fala pra nós a última senha. coisa, você precisa... Peraí. A última coisa. E aí eu nem morri ainda, mas eu tipo, porra, mano, vai estragar agora a minha morte perfeita. Resolve suas BO, mano. 5, 9... não vou dar senha, foda-se. É um jeito meio merda de morrer. Mas eu acho que eu ia morrer desse jeito aí. Se eu puder escolher assim, tipo... E é muito repentino, assim, ó. É um jeito cinematográfico de morrer, né? Filme de herói não, agora filme de ET preferido. A Chegada. The Arrival. A Chegada eu reassisti esse ano. Maravilhoso. É muito bom. Porque ele toca num assunto que a maioria dos filmes de ETs não toca, né? Que é sobre a linguagem, cara. E aí ele brinca com um elemento que aí fudeu. Porque eles conseguem viajar no tempo. Se isso é possível, aí sim a gente conseguiria ter uma civilização chegando aqui, sacou? Perfeito. Se eles conseguem, sei lá, buraco de minhoca, aí né? Fudeu. Aí fudeu. Tipo, se eles conseguem atravessar o tempo... É que é isso. A ciência fala que você consegue ir pro futuro, né? Mas não pro passado, né? Dá pra ir pro futuro só?
Você consegue voltar no tempo. Dá pra acelerar a velocidade que a gente vai pro futuro. Você consegue passar Porque a velocidade futuro, da luz. E pro futuro a gente já vai, né? Todo mundo tá viajando pro futuro. Tipo Interstellar. Só que a velocidade é 1 segundo por segundo, né? Como? A gente tá viajando ao futuro. Sim. Só que a nossa velocidade é 1 segundo por segundo. Na nossa medida de tempo, É. sim. Tipo, se houvesse uma maneira de andar 1,5 segundos por segundo. Exato. Né? Por isso, quando você viaja na velocidade da luz, você tá viajando no tempo. Tipo, você passa da velocidade da luz, você começa a viajar no tempo. Mas então... Mas o seu referencial muda também quando você viaja na velocidade da luz. É foda, isso é complexo, cara. É só ver Interstellar, saca? Tipo, os caras... É que o Interstellar, ele vai bem na ciência, mas depois ele viaja, né? E aí foda-se. no finalzinho ali, quando você entra no buraco negro, beleza. Mas até então, é super... Tipo, você tem um planeta que tá orbitando um buraco negro... A gravidade é tão absurda ali que o tempo ali passa de outra forma, né? Sim. Aí os caras que estão no planeta lá, 10 segundos pra eles, sei lá, se equivale a um mês, Sim, chega ano. lá, o negão tá de barba branca, assim, falando, gente, eu tô aqui há 40 anos já, caralho. Exato. Os malucos, nossa, pra gente parece É que faz muito 6 louco, minutos. né? Só. Como funciona, tipo, a realidade nesse sentido. Isso é a realidade ainda. É a física tá tentando explicar como a realidade funciona. Como a gravidade funciona, né? E aquela coisa, se você pegar um relógio atômico e levar ele para topo da montanha e deixar né? no nível do mar, você vai ver que o relógio que tá lá em cima, que por ele estar longe da gravidade do centro gravitacional da Terra, o tempo ali passou um pouco mais devagar para ele. Quanto mais gravidade você tem, mais rápido o tempo passa. É o paradoxo dos gêmeos, né? Acho que tipo, é um gêmeo criado na base da montanha e um no topo da montanha. eu não conheço esse paradoxo. E eles se encontram no final da vida e um tá ligeiramente mais velho que o outro, é brincadeira. 0,00000. Você parece 0,0000001 segundo mais velho que eu. Mas aí quando você extrapola essas coisas, aí você consegue entender como isso funciona de verdade, Sim, pra né? descer pro nível atômico do bagulho, né? E aí, tipo, com gravidades muito poderosas, tipo um buraco negro, aí você começa a andar na velocidade da luz. É isso, é muito louco, Qual que é a né, brisa cara? mais louca que você descobriu, que quando você descobriu, você fez assim, ó... Olha essa brisa, sabe? Tipo, um fato... Tipo, por exemplo, quando eu descobri que a gente fez o cachorro. Isso é muito louco, né, cara? Isso pra mim é a história mais legal que existe, tá ligado? É muito foda, né? Como a gente selecionou o ser humano criou mais um dóceis. animal que atendesse sua necessidade, cara. Isso é muito a gente incrível, ter né, moldado cara? a forma de uma vida pra atender a gente, mostra o poder que a gente tem nesse planeta, tá ligado? Sim. Não, o nosso poder nesse planeta é uma coisa inegável, né? Eu acho que, tipo, o ser humano, ele é incrível, né? Por essa capacidade, né? De cooperar, né? Acho que uma coisa incrível que eu lembro que eu descobri que a fofoca, ela é muito mais antiga. É do Sapiens, né? Ela é muito mais antiga, né? O Sapiens defende que a fofoca é o que proporcionou a gente criar os mitos, foi a fofoca. Foi a gente criar maneiras de falar mal. Aquele ali come uma comida que todo mundo, aquele ali não caçou. É uma forma de proteger o seu grupo, né? Você vai falar mal de alguém que não é bom pro seu grupo, que tá sendo tóxico, que tá sendo mal. Aí você cria uma rede de comunicação que é a fofoca. Fala, você viu o que fulano tá fazendo ali, meu? Tá caçando tudo javalis errado ali, nada a ver. Sim. E aí você cria... isso se desenvolve. Isso se desenvolve e hoje em dia vira uma coisa... tóxica pra caralho. Eu adoro fofoca. E a base da sociedade. Mano. Eu acho muito foda a fofoca. Porque maravilhoso. todo mundo fofoca. Porque é uma coisa, acho que inerente, né? Já faz parte da nossa espécie, né, cara? O bom é você amar fofoca e não ser fofoqueiro. Eu sou muito Porque aí você só procura saber. E aí, por as pessoas saberem que você não fala pra ninguém, todo mundo te fala as coisas, entendeu? Não, mas assim, uma coisa é contar segredo, outra coisa é só fofocar. Eu sou fofoqueiro passivo. O que é o fofoqueiro Eu passivo? gosto muito de receber fofoca. Perfeito. Mas eu não gosto de passar fofoca pra frente, não. É? É. Eu adoro, eu sou uma fofoqueiro. Eu não gosto de chegar assim e falar, fulano me falou que ciclana, olha só, hein? Sabe? Entendi. Mas eu gosto de ficar sabendo. Tem fofocas e fofocas, né? Tem a fofoca mais tranquila, tem a fofoca mais tóxica. Não, fofoca tranquila não tem tempo, irmão. Você quer a fofoca... Destruidora de família. A destruidora de família. Você viu que tem fulano copiando ali o vídeo de se alguém ciclano, sabe disso, mata ele. Ixi, mano, isso aí Dá tá um dando... tiro na cara dele. Cara. Mas é poderosa, é uma coisa poderosa. Mas é a gente ficar de futriquinha, né? É. O ser humano fica de futriquinha e aí
a gente teceu uma rede que chegou no TikTok, tá ligado? Perfeito. Eu não sei, cara. Eu tô até agora tentando pensar a coisa mais incrível. A verdade é que eu me impressiono muito fácil com a realidade. Porque a realidade é muito complexa. E quanto mais você começa a entender sobre a realidade, mais você percebe o quão ignorante a gente é sobre ela. E tipo, eu queria ter tempo para entender a realidade de forma mais profunda. Eu sei que eu não vou ter esse lógico, tempo. né? É a mesma coisa que rápido. você tá com os melhores livros da história numa biblioteca e você fala, eu só tenho 1 hora para ficar aqui. Perfeita analogia. É isso. Você não vai ter tempo de ler. A gente não vai ter Senão tempo você vai ler, de saber tudo você vai sobre ler o mundo. 50 páginas do que você escolheu. E vai deixar a biblioteca inteira lá. Perfeito. Fudeu, né? E é isso, tipo, eu queria ter mais tempo pra saber mais sobre a história, sobre a nossa história. Eu queria ter tempo de saber mais sobre a vida. Eu queria ter tempo pra viver mais, pra entender todos os desenvolvimentos que a nossa sociedade vai... Sabe? E até pra coisas mais simples, pra ver todos os filmes que todo mundo me fala pra ver. Todos os filmes, todas as séries que vão ser feitas, É por isso que, tipo assim, às vezes quando eu falo que eu não tenho uma religião, né, que eu sou agnóstico, né, e muitas pessoas falam assim, mas qual que é o seu você não tem propósito de vida, o que faz você fazer a coisa certa, né? Eu falo assim, não, tipo, pra mim, estar vivo na época em que a gente está é uma coisa tão incrível. E eu sinto uma humildade muito grande de ter a possibilidade de ter nascido numa época que existe vacina, que eu não vou morrer por um corte infeccionado na minha perna. Eu paro pra pensar também, quantas vezes você já deveria ter morrido na sua vida? Várias. Tipo, que se não fosse a ciência, se não fosse o desenvolvimento da nossa tecnologia, você já teria morto. Tipo assim, a Covid deixou isso mais exacerbado e exemplo claro, assim, né? Mas, tipo, todas as vacinas que eu tomei antes de ter 1 ano de idade... Pólio, você não vai morrer de pólio. Tá ligado? Sim. Tipo assim, a quantidade de vezes que eu fiquei doente, que eu fui pro hospital, que fui internado, que eu falo, caralho, se não fosse eu ter nascido nessa era... Eu podia viver com 17 anos, morria acabado. E é por isso que você vai olhar a expectativa de vida conforme você vai voltando no passado. Era uma bosta. E, tipo, você vê nos jornais aqui, tipo assim, idoso de 27 anos morre. Tem umas coisas dessas, assim. Tipo assim, que o cara com 27 anos, ele já é considerado uma pessoa idosa, sei lá, na Idade Média. Sim. E, tipo assim, então... Quando eu analiso a realidade dessa forma, eu falo, primeiro eu sinto uma gratidão muito grande de ter nascido numa época onde eu posso viver com saúde. Ainda dá pra aproveitar o mundo. Dá pra aproveitar o mundo. Boas, né? E tem muito conhecimento disponível pra mim. Porque ainda não estragaram tudo, né? Tem muita coisa boa. boa. Eu acho que essa nova geração tá fudida. Eu sinto, tipo assim... Quem tá chegando, tipo, hoje. O ser humano conseguiu. Ele fudeu o planeta. Isso já tá claro, os cientistas já deixaram claro que não tem mais volta. Tipo assim, as mudanças climáticas, elas vão foder o planeta e elas vão mudar profundamente a nossa vida. Você queira aceitar isso ou não, isso é um fato científico. Sim. E a gente já tá vendo cada vez mais tempestades fora de época. Olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Isso vai acontecer cada vez mais em outros estados, mais vezes. Né? E secas, e seguido de tempestade, e calor do caralho, e frio do caralho em épocas. E a nossa rede, a nossa sociedade vai ruir. Nós não temos estrutura pra lidar com isso. E fica claro em São Paulo, quando dá uma tempestade, cai árvore sem energia. Um dia só. E aí 1 semana sem energia, e aí ferra comércio. Isso vai ser cada vez mais comum daqui pra frente. Essa geração atual, ela pegou as mudanças climáticas numa fase terrível, e daqui 15, 20 anos isso vai estar muito pior. Ela pegou a coisa da internet, da desinformação, do ápice do tipo, nada mais a era da pós-verdade. Então você não sabe mais do que acreditar. Você chega um vídeo pra você não sabe se esse vídeo é real, se ele é uma edição, se ele é criado com IA. Sim. Acabou. Tem que duvidar de absolutamente tudo. Pode ter uma matéria falando que você não sabe se é, tipo assim, a era da pós-verdade, a era das redes sociais que destrói a cabeça das pessoas, assim, cria uma pressão na juventude muito grande, essa coisa de número de seguidor, da aceitação. Então, tipo assim, eu acho que essa geração, qual que é o nome dessa geração nova agora? Fudida. A geração fudida tá muito fudida. Eu acho que talvez a minha, a sua, foi uma das últimas gerações, assim,
que pôde aproveitar o mundo de uma forma não tão caótica. Ainda deu, né? Ainda deu, assim, pra você aproveitar. Tipo assim, coisa do sério celular. que você viu um sapo? Eu vi um sapo uma vez vivo. Uau, existia sapo quando você era criança. Vai ser assim daqui a pouco. Espécies que vão ser extintas. É igual no Interestelar, né? Essa é a última colheita de quiabo da história. Da história. Eu acho que... Não é que eu acho, né? Os cientistas estão avisando que a gente tá chegando muito próximo disso. Todo mundo tá avisando de todas as formas. Né? E o capitalismo não vai deixar isso parar. Não vai. Ao mesmo tempo que falam, né? Tipo, se a gente parasse hoje as emissões de ia demorar a caralhada. Ia demorar pra caramba, só que a gente tá começando a diminuir. Aí vai parar 100% daqui a anos. Então, mano, já fudeu. Não tenho a menor dúvida que fudeu muito, assim. E eu queria ser muito o cara que, não, nós iremos criar tecnologias que vão resolver isso. É que a gente pensa que fudeu, né? A pessoa pensa que fudeu. Não, se não fudeu em 50 anos, não fudeu. Mano, 200 anos, 300 anos... É pouco e ao mesmo tempo é tempo suficiente pra foder tudo. E 300 anos é agora, historicamente, tá ligado? É só olhar gráfico de temperatura da Terra, os gráficos que a NASA lança todo ano lá. Imagina daqui 300 vai anos, esquentando, vai esquentando. E aí a gente ainda não sabe todos os problemas que vão ser criados por outros problemas que foram criados por esse. Tipo permafrost, migração, tipo, as pessoas começando a sair tipo, indo tudo pra linha do Equador, onde é um pouco mais ameno. Crise migratória, fudida. Mano, eu tenho medo mais disso, desse caos estrutural. Cidades ficando impossíveis de se viver, tá ligado? Impossíveis de se viver. E aí a gente vive, né, num capitalismo de terceiro mundo, onde não tem planejamento urbano. Zero planejamento urbano. É só você ver o que acontece com São Paulo, como eu falei, quando dá uma puta tempestade. Zero planejamento. Os caras podiam estar enterrando fio, sei lá, não, mas é muito caro, não. É melhor gastar 1 bilhão pra tentar resolver o desastre, pós-desastre, do que você pegar 10 bilhões e investir. Vamos enterrar todos os fios pra, pelo menos, a questão das árvores não ser mais um problema. Não. E aí você vai aquela coisa, enxugando gelo e não resolve a porra do problema. Cara, é igual você tá fazendo, é agricultura de subsistência. É você ter seus bichos. Tem uma hortinha na tua casa. Falando em agricultura artesiano. de subsistência. Aqui, velho, eu tava esquecendo. Eu tenho um presente pra você hoje, cara. Que foda. A Leds Indoor é patrocinadora do nosso programa. O que a Leds Indoor é? Eles são os caras que são dedicados ao cultivo caseiro, tá ligado? Cultivo doméstico. Você tá não só da cannabis, mas também do que você imaginar que seja possível você cultivar. Perfeito. E no canal deles, no perfil deles, no Instagram deles, eles ensinam e eles têm módulos lá pra você aprender as coisas, não precisa comprar, sabe? Eles ensinam você. Eles ensinam você, te dão dicas de como, ter a sua horta, ter o seu cultivo, ter o seu plantio, né? Autossuficiência e tal. Que da hora. E tem também, lógico, né? Eles são revendedores das melhores paradas que tem pra você fazer as coisas em casa, né, mano? Então, tem gente que entra na pira de fazer... Homegrow. Às vezes faz tempero, né? Não é só beck. Não, né? Imagina. Tem gente que quer fazer uns temperos. Eu tenho agrião, eu tenho manjericão, eu tenho alecrim em casa, eu tenho... erva cidreira. Não, ainda mais pra tu que tem espaço. Os caras ensinam tudo, tem adubo, tem a porra toda lá. Obrigado. E a Leds patrocina episódios específicos que, inclusive, eles gostariam expressamente de patrocinar esse, porque você ia estar aqui. Então, que legal. Quero agradecer você pela sua presença. Que legal. E agradecer a galera da Leds pelo apoio aí a esse episódio. Porra, e meu irmão, como eu disse sobre a biblioteca, que são vários livros incríveis e tempo demais seria necessário para ler todos. Queria ter mais tempo nessa biblioteca contigo aqui. Legal. Vamos marcar a segunda vez já pra você vir aqui. Com certeza, que a segunda vez a gente nem se cumprimenta, já começa conversando. Desculpa, eu tô te prometendo participar faz tanto tempo, né? Que bom que deu certo agora, meu irmão, cara. Igual o Senhor dos Anéis, o Gandalf falou, um mago nunca se atrasa. Exatamente. Quero voltar, com certeza. Já tá convidado. Parabéns aí por esse projeto aí. Sou fã, assisto tudo. Sou fã de você desde o CQC. Cara. Que legal, cara. Mano, do CQC, do Agora é Tarde. Do Agora é Tarde. Você ficou fiz aí, né? Você percebeu que eu fiz. Mas, eu ainda vou deixar o cabelo crescer de novo pra voltar a ser comparado com você. Aí, quando as pessoas me confundirem, aí eu mando pra você ver. Eu também vou mandar, porque já me confundiram. Vai falar, mas eu sou mais bonito, né? Eu sempre falava mesmo, que isso, mais bonito, né, pô? Eu sou mais bonito. A gente sempre se acha mais bonito, né? Minha mãe acha que eu sou muito bonitão. Você tem uma parada aí, cara. Existe algo aí. Tirei o bigode, tá ligado? Foi a pior cagada que eu fiz na minha vida. Do nada, assim. Eu falei, vou tirar o bigode. De um segundo pro outro, foi o maior impulso, assim. Aí você olhou.
Eu tô com a boquinha do Homer, sabe? Que faz esse desenho aqui assim. Ah, ó. mas é o bigode chinês, né? É. Você vai E aí, envelhecendo, ele começa. fica bem mais evidente agora, porque antes tinha um Muito bigodinho. mais. Aí agora fica aqui, ó. É por isso que eu não tiro nem fudendo o meu. Não faz isso, cara. Porque se eu tirar... Ah, não, tira assim, vai ficar da hora, cara. Não, vai ficar legal, vai ficar Não, legal. uma bomba, vai você ficar vai da ver. hora. É nóis, irmão. Galera, as Obrigado. redes do Felipe estão aí. Se ainda não segue, né, faça isso. Fê Castanhari em todas. 1 milhão de conteúdos diferentes, inclusive nos streams por aí. E ele volta, com certeza. Com certeza. Obrigado, Obrigado, meu irmão. Até logo. Tamo junto.